para ele. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos, lá no início, onde tudo começou? Se é que houve um início que a gente possa calcular dessa forma? E que ele pôde criar? Se nasceu como, de quem, etc e tal, olha quantas perguntas. Esses são mistérios que nós ainda estamos longe de obter, mas que nós já podemos pensar em coisas que estão no nosso nível de compreensão. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Está colando, obrigado. É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Jamais. Quer dizer, não se tem ponto de partida estimado nisso. E não se tem ponto de encerramento estimado nisso. Está sempre criando, em outras palavras. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Bom, por que foi feita essa pergunta? Porque, em termos de corpo, em termos de carne, em termos de matéria, né, o corpo provém do corpo. Existe a reprodução exatamente assim. Então ele perguntou espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os criou, é a resposta, como a todas as outras criaturas que existem na natureza, pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, que a sua origem é um mistério. Ninguém em nenhuma religião até hoje ousou explorar a Deus. Por quê? É um mistério tão grande que está longe da nossa compreensão. E só Deus sabe quando nós vamos ter acesso rudimentar, que seja, à sua própria criação. Ainda não temos como compreender a criação, é isso aí que é, não temos como compreender a criação. Nós mal compreendemos Deus com todo o esforço que a gente faz, né? A gente não tem noção. Para mim, até os 10 anos, 11 anos, 12 anos, era um velhinho de barba branca que dizia assim: você pecou, vem para o inferno, você fez bem, vem para o céu, e etc. Era assim que eu pensava. O que era perfeitamente natural, pela religião que a minha família professava, e etc. e tal. Depois, à medida que eu comecei a pensar sozinho, eu comecei a questionar tudo isso, e o que me pareceu mais perfeito de compreender foi o Espiritismo. Por isso eu fui me dedicando cada vez mais ao Espiritismo, como ciência, como filosofia e, por último, como impacto de toda essa ciência, de toda essa filosofia no mundo moral, ou seja, a religião. Exatamente nessa ordem. Aconteceu comigo, pode acontecer em outra ordem com outras pessoas. Isso não é questão não é ser bom, não é ser mal nem nada. O importante é que aconteça, né? Está acontecendo com todos nós aqui que estamos na sala. Não estamos aqui por acaso, né? A verdade, conforme colocou a Luísa aí, até querendo dizer outra coisa, é verdade, né? Mas eu vou aproveitar a verdade dela. A verdade é que nós estamos aqui juntos por causa disso. Nós estamos ouvindo falar dessas coisas para mexer com a nossa cabeça. Né? E isso é a pura verdade. Vamos lá, Kelly. É certo dizer que os espíritos são imateriais? É certo dizer que os espíritos não são feitos de matéria? Vamos pensar nisso antes de ver a resposta, mas pode botar a resposta, Kelly. É certo dizer que os espíritos são imateriais, portanto não são constituídos pela matéria? Isso é certo? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Olha só. Então ele começa a questionar a própria espiritualidade superior, a qualidade da pergunta. É certo dizer que os espíritos são imateriais? O que dá a entender isso? Que não são compostos de matéria? Aí ele diz assim: como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos, palavras de comparação e usamos uma linguagem? Passamos a ideia, é muito mais completo.
do que a fala, né? Imaterial não é, portanto, o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deve-se compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser, antes de tudo, alguma coisa. É uma matéria quintessenciada para a qual não dispondes de analogias, não temos contra o que comparar até hoje. Mas é uma matéria tão rarefeita, né? E tão eterizada que não pode ser percebida de jeito nenhum pelos nossos sentidos. Talvez, ou com certeza, vamos dizer assim, 8 horas, boa tarde. Talvez, eu diria até com certeza, né, já repetindo, não tenhamos condição de saber disso tão cedo, nem voltando para o plano espiritual. Ainda não teremos condições de vida, condições de tempo de conhecimento para chegarmos a fazer essas analogias, quanto a que termos vamos comparar essas coisas. Vamos lá. Alguém está com dúvida, gente? Se tiver, faz a dúvida na hora, tá? Se bem que no final a gente sempre gosta de dar uma paradinha para dar uma repescada em tudo, né? Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Então são 5 os sentidos. Então se ele não tem um, ele tenta ao máximo perceber a diferença, que ele não tem o som pelo ouvido, né? Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma forma, no que toca à essência dos seres humanos, somos como verdadeiros cegos. Está faltando uma parte de capacidade de raciocínio nosso, e talvez, e com certeza, nem vendo a luz, nem tendo visão, tendo os 5 sentidos, não seria compreensível para nós muita coisa. Você vê que a ciência tão avançada que está, ainda não chegou a esbarrar exatamente com isso. E para mim, estamos por esbarrar com o perispírito. Mais dia, menos dia. Né? Mais dia, mas isso é uma opinião do Reinaldo, não estou falando nesse caso em nome da doutrina, né? Não podemos defini-lo a não ser por meio de comparações sempre feitas de maneira imperfeita ou por um esforço de imaginação. Um esforço de imaginação é o que a gente tenta fazer com essas comparações imperfeitas. Quando a gente fala de gases, fala de coisa que não se vê, não se toca, né? Parece alguma coisa assim, quintessenciado, aí a gente tem uma vaga ideia do que seja isso. Ô rapaz, bem-vindo, Brás. Estava sentindo tua falta aí. Vamos lá, Kelinha. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Os espíritos terão fim? Olha que pergunta extremamente inteligente de Kardec. Os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que deles emanam, né, que eles emanam, seja eterno. Vá lá, dá para aceitar. Mas o que perguntamos é se sua individualidade terá fim, terá um termo. E, se dado um tempo, mais ou menos. Se dado, né, num tempo mais ou menos. O que ele quer dizer com isso? Existe duração para isso? Existe duração para esses espíritos? Logo, né? Acho que é logo, talvez seja logo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender uma coisa que teve começo, mas não tem fim. Por quê? Nós já sabemos, de antemão, que o espírito é imortal, ele é eterno, né?
Estamos nos aproximando, através dessas perguntas, dessa afirmação. A maneira pela qual foi construído o raciocínio, que Kardec colocou tão bem para a gente, está nos levando a chegar a essa conclusão. Essa é a intenção. Né? Podemos dar mais um passinho, vamos lá. É bom a gente ler junto tanto a pergunta quanto a resposta, para fazer sentido na cabeça da gente. Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é a razão para que a gente vá repelir essas ideias. Para pensar, é isso que ele está sugerindo a gente. O filho é tudo o que o pai compreende, é lógico, ele não é criança. Nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Isso também faz sentido, lógico, perfeito. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, está aqui, assinou embaixo. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. E para nós isso tem bastado até os dias de hoje. Que não tem fim, que somos eternos, somos, portanto, imortais como espíritos. Não é? Vamos lá, gente. Estou dando um tempinho, até porque às vezes decanta isso que a gente acabou de comentar, enquanto espera a Kelly colocar aí para a gente ler junto pergunta e resposta. Que ela está colando, né? E nesse ponto do estudo é muito interessante que seja realmente colado. Vamos passar para outro tema, sim. Vamos lá. Já dá para a gente avançar. Depois a gente dá uma parada para refrescar a memória de todo mundo. Quem tiver perguntas para fazer, pode e deve anotar, por favor, para ter uma coisa bem organizada, né? Mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que nós vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Segregou aqui, separou a inteligência do corpo. Logo já predefiniu o quê? Que a inteligência é uma propriedade que está residindo no espírito. Não é uma propriedade do cérebro físico, se a gente quisesse adiantar e ser mais lógico. Nós vamos esbarrar nessa lógica desse pensamento aí que foi colocado para a gente. Então eles constituem um mundo à parte. Sim, o mundo dos espíritos, que é o que a gente começou a estudar no nosso tópico hoje. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Aí, sem a gente olhar para a resposta, faz de conta que a gente não está vendo, ele diz qual dos dois vai perecer e qual dos dois não vai perecer. O mundo dos espíritos, o mundo espírita não vai perecer. Portanto, ele pré-existe e vai sobreviver a tudo. É a resposta natural que ele obtém da espiritualidade superior. Boa noite, Marina. Boa noite, Pirata. Boa Adriana Couto, Bruno. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos em frente. O mundo corpóreo poderia deixar de existir, o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Grande pergunta, né? Era possível existir um universo só de espíritos? Sim, eles são independentes e não obstante a sua correlação, a inter-relação que eles mantêm, é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Vamos lá ver de novo. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência
do mundo espírita, já que estamos estudando o mundo corpóreo, o mundo espírita, né? Sim, por quê? Porque eles são independentes, os espíritos. E não obstante, quer dizer, sem que haja problema, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Nós já estudamos isso em algum lugar, ou talvez muitos já saibam, né? A tal da pergunta 459, que tem aqui no Livro dos Espíritos, que a gente nunca para de estudar e que a gente pode perfeitamente antecipar, porque nós vamos acabar chegando lá. Não diz que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que nós pensamos? Muitos de nós já ouviram falar sobre isso. Eu estou indo lá na frente para trazer alguma ajuda aqui, que mais tarde aqui vai ajudar lá na frente, tá? Então, com isso, os espíritos nos mostram a impermanência do nosso mundo. A impermanência do nosso mundo. Quando ele fala impermanência da nossa carne e a impermanência também do próprio globo em que nós vivemos. Porque tudo na vida tem uma coisa certa, é a mudança. Quando a gente pensa na lei de destruição, que vai vir mais tarde também, que provavelmente muitos aqui já passaram os olhos nisso, tudo isso começa a fazer sentido, mas não vamos lançar a mão disso aí como pré-requisito para entender isso aqui. É que eu estou lembrando que eu sei que muita gente já conhece isso. Eu conheço as pessoas, muita gente daqui de outras salas, né? Quer dizer, e com isso os espíritos nos mostram a impermanência do nosso mundo. O nosso mundo está sempre mudando. É isso que está acontecendo. Tudo passa, transforma-se sempre. Colocou a Kelly para a gente, é isso mesmo. Vamos lá, gente. Vamos ver se a gente chega pelo menos nesse final de tópico aqui, esse final de é o mundo normal primitivo, né? E deixa um pouco menos para a nossa querida Beth terminar. Os espíritos ocupam uma região circunscrita, determinada no espaço, como se fosse a geografia do espaço, né? Vai a tantos metros por tantos quilômetros e tanto, alguma coisa assim. Aí ele diz assim para a gente: os espíritos de parte povoam o infinito dos espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao nosso lado, aquilo que eu já tinha falado um pouquinho antes, observando-nos e atuando sobre nós. Aquela pergunta 459 já começa a ser respondida, comentada aqui, sem que a gente o saiba, sem que a gente o perceba. Como isso vai se dar? Podemos dar uma adiantadinha nisso? Não faz mal para ninguém. Isso vai depender da vibração de cada um de nós. Que tipo, né, de inteligência espiritual nós vamos chamar para perto de nós, se não forem boas as nossas vibrações? Ou, se forem, qual o tipo de acompanhamento que nós vamos ter? Portanto, qual o tipo de influência que nós vamos sofrer? Duas ou mais? Podemos perfeitamente falar disso agora. Porque os espíritos são uma força da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais, mas nem todos vão para toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados, o que faz plenamente sentido. Não, a gente esbarra com coisa que não entende nada, e aí? Que utilidade isso teria? Só ia apavorar cada um de nós, né? Vamos dizer assim, vida espacial, vida em outros planetas. Existe um ser que não tem pulmão porque lá não tem oxigênio, sim ou não? Alguém ousa responder isso? Suponha, um ser humano é ser humano, mas não tem pulmão. Não respira, porque lá não tem oxigênio, onde ele vive. E o organismo dele, naturalmente, funciona sem oxigênio. É possível? Quem sabe? Né? É porque a maioria das vezes a Igreja Católica não assume o Espiritismo, negando-o na maioria das vezes. Ela fez uma pergunta: e por que é que a Igreja Católica não assume o Espiritismo, negando na maioria das vezes? Vamos ver, o catolicismo tem quantos anos de idade? Quantos anos tem o Espiritismo? 150 anos. E o catolicismo? É muito tempo antes. No Espiritismo nós temos a figura de um chefe, de alguém que coordena tudo isso? Não. E na igreja temos o Papa. Não estamos aqui dizendo se está certo ou se está errado, nós estamos comparando para tentar resolver a tua resposta, tá? Então a Julinha disse assim: o nosso pensamento.
O Braz disse assim, como não tem lugar circunscrito? Quer dizer, não existe um local exato, um local de habitação dos espíritos. Tantos metros quadrados, é isso que quer se dizer. Largura, comprimento, etc. e tal. Está circunscrito aquele desenho, quase que dando uma ideia de estar inscrito, quer dizer, está dentro de uma medida qualquer. A intenção é essa. A Marina coloca assim, talvez. A Sonata do Luar, sim, respondeu sim 2 vezes. O Bruno disse, claro que é possível. Julia disse, pode, ótimo, vocês já estão se manipulando, porque estão pensando na coisa, é isso que se pretende. O Braz, depois falam na interdição de certos lugares. Eu não entendi direito o que você quis colocar, se puder ser mais preciso, eu agradeço, tá? Mas vamos lá. Sim, talvez naquela atmosfera, muito. Pirata Sampa 1500. 1500 também não entendi. Marina colocou que sim. Mas vamos lá, Braz. Depois falam da interdição de certos lugares. O que na realidade você quis colocar para a gente com essa afirmação tua? Né? Houve alguma dúvida? Você discorda disso? Na realidade, eu acho que eu sei do que você está falando, Marina. Eu não diria que são regras, eu diria que são dogmas. O que quer dizer dogma? Não se discute, tem que se aceitar, acabou. Tem certos lugares que os espíritos não podem ir. Ah, sim, tem certos lugares. Esses certos lugares, eles não têm dimensão de metro quadrado. Eles são povoados por pensamentos. O pensamento não ocupa lugar no espaço. Pode estar em qualquer coisa. Então vamos pensar assim, umbral. Vamos dizer, umbral. Onde é que está o umbral? Do que nós pensamos. Onde está o céu, hein? E aonde está o inferno? Vamos lá, essa aí eu vou precisar de ajuda. Vamos lá. Onde está o céu, onde está o inferno? Uma resposta pequenininha. Céu no céu, inferno no inferno. Consciência. Ah, na consciência. A consciência fica onde? Em nós mesmos, Kelly. É isso, gente. O inferno na terra, quer dizer, o inferno de certa forma, ele está dentro de nós. O céu, o inferno está dentro de nós. Então, onde estará também o umbral? Alguém tem a informação de que livro fala onde fica? Se é embaixo da terra, se é em cima de outra coisa qualquer, se está no meio. O pensamento torna-se incompatível com aquela faixa. É mais ou menos por aí. Portanto, ele não pode frequentar aquela faixa. Não deve. Agora, se for um espírito superior, ele teria condição de vir para uma faixa inferior? Lógico que poderia. Aquele que está numa faixa inferior é que não pode ascender a outra. É um lugar vibracional. É isso aí. Não creia tanto nisso, Braz. Por peso perispirítico, existem muitas discussões a respeito, mas não existe martelo batido a respeito. Isso seria afirmar uma coisa que a gente não tem como comprovar ali adiante. Né? Entendi o que você quis dizer. Existe até um filme chamado 21 gramas, né? Quando a pessoa morre, o perispírito pesa 21 gramas, é uma constatação, mas não passa para mim, por enquanto, de um filme, porque não há respaldo científico. A Kelly coloca, o umbral, eu digo que é a varanda de uma casa, enquanto você não adentra a sala, você fica na dúvida. Entro ou vou embora? É a maneira dela enxergar. Mas o certo, o que a gente está estudando aqui nesse momento? É qual é a dimensão disso e aonde fica geograficamente o tal do umbral, ou o tal do céu, ou o tal do inferno, ou outra coisa qualquer. Isso é a melhoria dos nossos sentimentos. Você ainda não tem certeza de viver bem em equilíbrio vibratório. Claro que não. A gente se sente muito bem em muitas ocasiões. E a gente se sente muito mal em outras ocasiões. Isso vem de onde, né? Vem no interior de cada um de nós. Vem dos sentimentos que nós temos, das impressões que nós reunimos sobre aquilo que nós vivemos, que nós experimentamos. Né? Vamos para a próxima, Kelinha.
O Braz coloca, densidade seria melhor. Talvez fosse, eu diria densidade ainda vibracional, tá? Porque ela seria, vamos dizer assim, uma forma meio grosseira ainda. Terra a terra, né? Bem chão, né? Quer dizer, querendo dizer com isso, evolução do espírito. Ainda está bem baixinho, ainda está num outro nível, né? Eu não abdico da palavra vibração, porque quando a gente eleva a vibração, a gente vibra de tal forma que a gente atravessa a parede. E quando a gente não consegue vibrar, apesar de estar no mundo dos espíritos, você não atravessa a parede, você tem que passar pela porta. Né? Então vamos lá, Kelly. Forma e ubiquidade dos espíritos. Opa, o que é isso? Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Eles têm, assim, uma forma determinada, limitada e constante. Percebam como as perguntas são todas baseadas na matéria, pelos olhos de nós, né? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiseres, uma flama, um clarão, uma centelha etérea. Eu demorei muito tempo para admitir que fosse uma centelha, que era mais fácil de eu imaginar um espírito. Né? Hoje eu ainda penso dessa forma. Por quê? A gente nunca viu. Né? Você pode ver até, vamos dizer assim, uma materialização espiritual e tudo, mas isso não é ver um espírito. Você está vendo o que ele está produzindo. Ele em si não está sendo visto. Marina lembrou aqui de André Luiz e coloca alguma coisa para a gente a respeito disso nos seus livros. Dudu tem sua luz própria de acordo com sua vibração e se torna expansível ou não. É por aí. Também acho que é por aí. E tudo que eu leio a respeito me leva a crer que seja também por aí. Essa resposta aí também é questionável. Acho que Herculano Pires alucidou ela de forma expansiva e outra numa nota de rodapé. Bom, eu não estou lembrando. Se você lembrar, a gente até agradece para a gente continuar discutindo. Entendeu? Mas eu não estou lembrando disso, de uma nota de rodapé, eu não lembro disso agora por enquanto. Tá? Porque vibração é vibração. Vibração não ocupa lugar no espaço. Né? Dudu, moleque, coloca pra gente, fluido vital. O Braz concordou lá com o negócio do HP. Se tiver, pode trazer, que a gente vai colocar aqui, vamos discutir. Se eu não souber, eu vou encarar isso aí a fundo, até trazer a resposta para vocês. Ou somente até para você, não tem problema, tá? E Dudu colocou assim, porque o espírito tem energia perispiritual. Eu não diria que perispírito tem uma energia própria, né? Eu diria que como ele é o meio de campo, a necessidade de reencarnar e o espírito, ele precisa de um meio de campo. E a gente aqui você está colocando como uma energia especial, energia perispiritual. Eu não colocaria dessa forma exata, né? Eu chamaria de energia, porque fica muito difícil especificar a natureza dessa energia, de exatamente de onde ela vem. Então a Kelly colocou aí, todo esse trecho se refere ao espírito puro, desprovido do perispírito, necessário atentar para essas variações para não confundirmos as explicações, nota do tradutor. Eu não estou nem olhando aqui para o livro, estou exatamente colocando o que ela falou. E isso tem razão com aquilo que a gente está falando. Todo este trecho se refere ao espírito puro, na condição pura, na condição de evolução maior, desprovido de perispírito. Necessário atentar para essas vibrações, para não confundirmos as explicações. Dudu, ele se expande e para ter expansividade tem que ter energia do perispírito, acho eu. Eu entendo a sua forma de colocar, perfeito? Eu estou entendendo, Dudu. Mas não é exatamente assim, né? Ele se expande. Quem se expande? Quem se expande? O espírito ou o perispírito? E o que quer dizer exatamente essa expansão? Vamos lá. Vamos lá, consegui colocar isso aí. O que é exatamente essa expansão? E para ter essa tal de expansividade, tem que ter energia do perispírito, acho eu. Viu como é que a coisa pega? É difícil a gente... Espírito tem expansividade. A palavra certa seria expansividade ou a capacidade de aparecer em lugares diferentes?
Seria isso que você queria dizer? Agora está passando rápido, porque senão eu vou passar, vou deixar para trás um monte de coisa. Pode ser, é por aí, Dudu, é por aí, tá? Fica tranquilo que é por aí. Quanto às questão 89 do Herculano, coloca Luiz para a gente, coloca, todo este trecho se refere ao espírito puro desprovido do perispírito, como colocou a Kelly lá. Então, quando está falando do espírito puro, está falando vamos dizer assim, a viagem dele não é pré-determinada para lugar nenhum. Ele voa com a pessoa, vamos dizer, voa, na nossa linguagem humilde, né, e terráquea aqui, ele voa com a velocidade do pensamento, está onde quer, basta pensar. Né? Não existe tempo e espaço para ele. Né? Aí a Julinha concordou com a Kelly, a Luísa também, e a Marina faz o comentário, por que só algumas pessoas sentem, ouvem ou veem os espíritos? Porque essa é uma característica, saiu da minha frente aqui. Essa centelha tem alguma cor, etc. Tal. Por que é que só algumas pessoas sentem, ouvem ou veem os espíritos? Porque a mediunidade é intrínseca, quer dizer, pertence a cada um de nós. E a cada reencarnação, a gente nasce com certas possibilidades de mediunidade. Eu estou perdendo aqui, porque cada pergunta que colocam lá embaixo sobe minha tela, tá? Aí eu posso me enrolar aqui no raciocínio da resposta, eu estou prendendo aqui. Então, sendo dessa forma, aqueles que têm mediunidade de escrita e mediunidade, vamos dizer, de psicofonia, de falar, eu no caso tenho as duas, por acaso, isso não tem nada demais, são as duas mais fáceis, tá? Você nasce com essa possibilidade. E essa possibilidade poderá ou não se expandir. Então, aquele negócio de desenvolver a mediunidade, na minha opinião, é uma coisa errada de se falar. A gente não desenvolve, a gente educa a nossa mediunidade. Se não dá a impressão de dizer assim, eu não sou médium, vou estudar para ser médium. Não, isso aí não existe. Você nasce com essa capacidade, ou não. Vamos lá, onde é que eu estou aqui? Meu Deus do céu, está todo mundo vibrando aí, isso é muito bom, né? Essa flama, né? Tem uma cor ou centelha, alguma cor assim, para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Faz sentido a gente pensar isso, porque o brilho está se falando de luz, e luz a gente não está falando de dimensão. Vejam bem, a gente não está falando aqui de dimensão, características de metro quadrado, volto a dizer isso, né? O perispírito sob o comando do espírito, vamos dizer, depende da mediunidade. Sim, ela estava corroborando outra coisa lá, né? Espírito tem expansividade, isso, ok, vamos lá, eu prefiro não ver mesmo. Mas não tem mistério não, Marina, não é nada tão grave assim, tá? E a mediunidade precisa de acontecer no lugar certo, na hora certa, e quando nós permitimos, nós médiuns. Caso contrário, não a temos educado. Aí vem mais uma vez a palavra educação, para poder dizer assim, pode ser, estou aprendendo, perfeito, é isso mesmo, cara, pergunta mesmo, bota para frente. O perispírito tem expansividade, é moldado pela vontade do perispírito, a vontade do espírito. Por quê? Fica prematuro, na realidade, a gente fazer essa colocação, a explicação detalhada disso, nessa altura da leitura do livro número 1. Né? Médiuns, 24 horas, médiuns são médios por 24 horas. A manifestação da mediunidade deve acontecer de preferência dentro do centro espírita e não em qualquer lugar. Já imaginou no meio da rua, né? Como é que isso seria inconveniente? Por isso precisamos de educar a nossa mediunidade. E o nome da reunião que eu tinha disso aí no centro é reunião de treinamento mediúnico. A gente estudava, discutia, depois é que ia treinar mediunidade. Quer dizer, um nomezinho bem tenro, bem humilde, para a gente ver o tamanho da importância da coisa. Vamos lá, pirata. Por que esse tipo de mediunidade somente algumas pessoas têm? Porque algumas nascem com certas facilidades naturais
para aquela mediunidade, porque é uma espécie também de ferramenta com a qual nascemos para nos ajudar a evoluir. Deu mais ou menos para entender? Porque agora vocês estão fazendo perguntas que se antecipam muito àquilo que a gente está estudando. Mas eu não quero deixar de dar um arranhão na resposta para vocês, tá? Vamos lá, Bruno. Desculpe tal, que pode parecer despropositado. Dá licença de falar? Claro, foge do tema, mas é importante. Pode falar, Bruno. A gente diz aqui se está meio fora do tema. Todos nascemos com essa capacidade, só precisa educar, falou Dudu. Isso mesmo, Pirata. Preciso saber que tipo a pessoa tem. Isso aí, durante o estudo da mediunidade, em centro espírita, vamos dizer, na mesa mediúnica, na reunião fechada, né? Ali vai ficar claro qual é a tua mediunidade. Pode ser rapidamente que ela se manifeste, pode ser de uma maneira lenta, tá? Eu, por exemplo, para escrever demorei mais de um ano, já tinha desistido. por exemplo, eu posso citar por mim, né? E já teve pessoas que eu vi sentar na mesa a primeira vez e escrever. Então, por aí a gente tira uma média, né? E tem gente que nunca manifestou nada disso, ostensivamente. Vocês aceitam as obras de André Luiz e Emmanuel. É isso mesmo, quem perguntou aqui, tá? A gente aceita sim. Mas nem toda mediunidade é ostensiva, colocada a Julinha, exatamente. Tem a mediunidade intuitiva, por exemplo. Todos nós somos intuídos. Todos nós somos intuídos. Porque se os espíritos, lá na pergunta 459, eu sou obrigado a me antecipar e falar disso também, se todos os espíritos podem e participam da nossa vida, muito mais do que pensamos, e a gente não tem mediunidade que claramente, no mínimo ela é intuitiva. Isso existe, quem está falando aqui no PVT comigo. Então, tem gente que não aceita realmente, no exemplo, né? Não aceita, não adianta e tal, e a gente evita a discussão sobre isso, entendeu? É isso mesmo. Mas existe gente assim mesmo. E que sabe muito, mas que não aceita André Luiz, não aceita... O que você colocou mesmo? André Luiz e qual é o nome do outro? Esqueci agora. Vamos lá, falou de novo aqui. Emmanuel, isso aí. Tem muitos que são contra isso, são contra totalmente. Mas de tanto estudar as obras dele, o que eles fizeram, o que eles deixaram para a gente, eu, lógico, que dou a mão à palmatória. Diante de toda a lógica. Dudu, mediunidade inspiradora, não gosto desse termo intuitivo. Porém é o seguinte, Dudu, você pode chamar também de inspiradora, desde que, ao falar numa língua só, conforme disseram os espíritos, a língua de vocês é problema de vocês. Aqui a gente não tem problema de palavra, porque a gente passa por pensamento a ideia. Então, tanto faz. Se você se sente bem falando intuitiva, desde que as outras pessoas entendam o que você esteja falando, está tudo bem. Não tem problema nenhum, não, tá? A Marina diz que sim. E você pode me ajudar? Vamos tentar. Vamos ver aqui o que o Dudu colocou e a Marina vai colocar a pergunta dela. Pois somos inspirados pelos nossos amiguinhos. Tá, inspirados, tá? Agora pode ser chamado também de ser intuídos. Veja só a confusão que existe se a gente não estabelecer um único termo. Podemos falar os dois? Podemos. Mas vamos ver aonde que a banda está tocando. No meu centro se chama de um jeito, no outro centro se chama de outro. Se eu tentar impor o meu jeito lá, a minha palavra lá, eu não vou, vai haver quem não concorde, etc. e tal, isso aí é um atraso, né, de vida, porque a gente está parando para discutir uma coisa que não faz tanta falta. Desde que você entenda, que eu entenda, está tudo bem. Brás, são chamados de espíritas ortodoxos. Isso, Brás botou o nome correto aqui. Estava tentando me lembrar e ele deu aí um tiro no calcanhar de Achille mesmo. Chamado de espíritas ortodoxos. Gozado, nós temos ortodoxos entre nós? Sim, temos sim. Kelly, é que a inspiração é uma coisa, a intuição é outra, né? Eu não estava querendo entrar nesse momento no mérito da discussão disso, tá? Mas eu sugiro que seja visto no dicionário, para começar a tirar
essa dúvida, que nesse momento eu não posso fazer isso aqui, tá? Vamos lá. E a Luísa concordou com a Kelly. Intuição seria, a meu ver, mais anímico. Inspirado não. Tudo bem, Dudu. Você tem toda a razão quando você está fazendo essas perguntas. Isso aí é a tua busca pelas respostas. Vão te colocar mais ao par de tudo aquilo. Né? Então você pode começar pelo próprio dicionário. Vamos lá tirar a intuição. Isso aí. Vamos ver se tem diferença. Faz essa experiência. Eu faço muito isso, sou obrigado a fazer porque escrevo, aí então sou obrigado muito a fazer isso, né? Para não escrever errado, vai pegar mal, isso aí. Bruno, fundamentalistas espíritas, podemos classificar também dessa forma, olha, serve de exemplo, ortodoxo e fundamentalista. Eu vou entender das duas formas, porque eu sei o que vocês estão querendo dizer. Agora, um terceiro poderia entender um e não entender o outro. É isso que eu estou querendo dizer. E o Dudu falou para mim que o tempo está encerrado. A Kelly diz assim, vamos estudar mais tarde, porque a gente já está passando. É porque empolga realmente quando a gente chega ao ponto de trazer esse pessoal todo falando junto na sala, isso é uma maravilha. Isso para mim é melhor do que tudo, porque vocês estão pensando realmente e estão discutindo realmente, isso é que é fantástico. Então, gente, rapidamente acabou o nosso estudo, que pena, né? Senão o assunto é inesgotável mesmo. Agora, quem vai fazer a nossa prece, por favor. Estudar é muito bom, né, Kelly? Na próxima sexta nós vamos continuar com o tema, né? Eu particularmente estou acostumado a fazer estudos que eu crio, né? E não seguir um roteiro de um livro, por exemplo, né? Então eu estou aprendendo a fazer isso. Então os estudos que eu crio é uma coisa, né? Eu já estou com tudo encaixotado aqui. Estudar vicia, que vício bom esse, né? Ô Maria, chegou tarde, querido. Voluntário para a prece, quem? Dudu está sem mic. Vamos lá, levantar a mãozinha. Vamos lá, gente. Vamos lá, 4, 5 palavras, tá bom. J. Francis, meu grande amigo, que prazer enorme. Estou passando o microfone para você. Toma aí.